Daniel capítulo 3, nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 18. Eu peço sua atenção em reverência à palavra do Senhor. Daniel capítulo 3, do verso 1 ao verso de número 18, que diz assim: O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro, que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais da província, para que viessem a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: Ordena-se a vós outros, ó povos, nações, homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta de pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostreis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que não se prostrar e não a adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha ardente, na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: Ó rei, o rei vive eternamente. Tu, ó rei, baixasse um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, de pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituísse sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantastes. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: É verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorareis a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta de pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita, de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer nos livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Vamos curvar nossas cabeças, vamos ter uma palavra de oração nesse momento. Senhor Deus, eterno Pai, Pai, estamos diante da Tua palavra, Senhor, e te pedimos, fala conosco nessa noite, que o Teu Espírito Santo possa nos dar entendimento, possa abrir os nossos corações para receber a Tua palavra. Senhor, que eu venha ser um arauto fiel, que eu venha ser, Pai, um instrumento em Tuas mãos, e que a Tua palavra, Pai, possa penetrar os corações, possa abençoar a vida do Teu povo, possa trazer conversão, mudança de vida nessa noite.
É assim que nós te oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, gostaria de contar uma breve história antes de adentrarmos ao texto. Os mitos gregos, a mitologia grega, conta histórias de deuses fracos. E esses deuses simbolizam muito as atitudes humanas e hábitos humanos. Na visão de mundo grega, os deuses eram criados de acordo com a imagem caída do homem. Então, esses deuses eram criados do entendimento do ser humano a partir das suas deficiências, onde os homens olhavam para si mesmos e, a partir de si, criavam um Deus. De fato, a autoadoração estava nesse meio. De fato, esses homens adoravam a coisas parecidas com eles ou coisas que eles poderiam dominar. Eles tinham medo, muitas vezes, do mar, e aí eles inventavam um homem que governava o mar. Eles tinham medo dos raios, eles inventavam um homem que iria governar os raios. Um homem parecido com eles, um homem que tivesse as mesmas falhas deles, numa ideia da autoadoração, numa ideia de gerar para o seu coração a ilusão desses deuses, depositando a sua confiança na autoenganação e na ilusão desses deuses. Contudo, essa mitologia, ela cria um mito de Narciso. E esse mito, ele traz umas verdades muito condizentes com esse texto bíblico. Narciso era filho do deus dos lagos e de uma ninfa. E Narciso, desde pequeno, ele era muito belo e muito elogiado por sua beleza. Várias pretendentes procuravam Narciso. Muitas pessoas queriam ser amigas de Narciso. Contudo, Narciso rejeitava a todos, porque não achava ninguém melhor do que ele, ou tão grande como ele. Para ele, não havia ninguém mais belo do que ele. Para ele, não havia ninguém melhor do que ele. Para ele, ninguém era bom o suficiente. Ele se achava maior e melhor do que todos. Para Narciso, ninguém estava à sua altura, ninguém era bom como ele, ninguém era belo como ele, ou tinha alguma virtude que se comparasse às deles. Ele se achava bom o suficiente. Era a autoadoração do coração humanos. Os gregos ilustraram a partir da vida de Narciso. Com isso, irmãos, eu gostaria de iniciar, trazer aqui o contexto desse texto que nós lemos nessa noite. Deus deu um sonho a Nabucodonosor. Nabucodonosor ficou atormentado com esse sonho, perturbado com o sonho. Nenhum dos seus feiticeiros, nem os caldeus, nem os encantadores do reino descobriram o sonho e interpretaram o sonho. Todos os sábios da Babilônia não conseguiram interpretar esse sonho. E Nabucodonosor, em sua fúria, diz que vai matar todos os sábios da Babilônia. A notícia chega a Daniel. E Daniel, em sua humildade e ousadia, pede a estar com o rei. E diante do rei, ele diz: rei, eu irei interpretar o seu sonho. Após esse momento, Daniel se reúne com seus amigos e vai pedir misericórdia a Deus, e vai orar a Deus, e Deus mostra a Daniel qual foi o sonho e a devida interpretação do sonho. E o sonho se resume a uma estátua, onde estavam ali 4 reinos, sendo eles o reino da Babilônia, o reino da Assíria, da Macedônia e o reino romano, que seriam as grandes potências mundiais da época, que sucederiam à Babilônia. E dentro dessa visão, vem uma pedra, tirada dos montes, sem mãos humanas, e essa pedra derruba essa imagem, essa pedra estabelecendo um reino eterno. É esse o sonho de Nabucodonosor, e Daniel dá essa interpretação. O primeiro reino, a cabeça, é o teu reino, e os demais são outros reinos que vão se levantar depois do teu, mas no final, no reino romano, virá um reino e destruirá todos esses reinos, e será um reino eterno. Ali mostrando a inauguração do reino de Cristo, um reino que se inaugurou na cruz do Calvário. Mas diante disso,
O rei, agora não mais aflito com o sonho, o rei agora muito mais tranquilo diante do sonho que ele teve, o rei agora no seu comodismo, no seu reino, o rei deixa que essas palavras se vão do seu coração. O rei que outra hora tinha dito, realmente tu serves ao Deus dos deuses, não há Deus como seu Deus. O rei que declara isso no capítulo 2, agora se esquece e se deixa levar pelos enganos do seu coração, assim como eu citei no início, como os gregos e como todos aqueles que não estão em Cristo. E agora o rei levanta uma estátua de ouro, uma estátua sua de ouro, e pede que o povo a adore. E eu gostaria de dizer, o tema desse sermão é provados pelo fogo. E eu gostaria de iniciar o primeiro ponto. Gostaria que você analisasse comigo o verso 1 ao verso de número 3, que diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viesse a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Como eu disse, o rei que anteriormente reconheceu o Deus verdadeiro, pois queria resolver o seu tormento, agora ele busca ser entronizado eternamente. Nabucodonosor se esquece da palavra de Deus e busca estabelecer seu próprio reino eterno. Historiadores comentam que essa estátua erguida era do próprio Nabucodonosor e por isso que ele ficou conhecido como Nabucodonosor o Grande. Porque ele pediu que se fizesse uma estátua dele mesmo. Essa estátua ela tinha 60 côvados de altura, 60 côvados de altura, cerca de 108 metros de altura e cerca, equivalentemente, de outros 11 metros de largura. Um côvado tem apropriadamente 1,8 metros, e esse era o tamanho da estátua. Ela tinha 108 metros de altura, 11 metros de largura, a estátua que o rei levantou de si mesmo para que o povo a adorasse. O rei levanta essa estátua e pede que o povo a adore, uma estátua de ouro, que ali simbolizava um dos maiores bens do reino da Babilônia, que ali simbolizava o poder da Babilônia. Ele pede para que levante, e ele diz: eu estabelecerei um reino eterno. Eu estabelecerei um reino que durará para sempre. A estratégia de Nabucodonosor era a seguinte: muitas pessoas, muitos reinos eram subjugados pela Babilônia. E a estratégia desse rei era que esse povo perdesse a sua identidade, perdesse os seus costumes e se tornassem leais à Babilônia, ao ponto que não resistirem aos comandos babilônicos e tivessem aquela identidade. E o ponto que esse rei traz é se colocar numa postura de um Deus. Eu devo ser adorado. Vocês devem esquecer dos seus deuses. Vocês devem adorar a grandiosidade do meu reino, porque imagine, 108 metros de ouro levantados. Vocês devem adorar a grandiosidade do meu reino, vocês devem me adorar. Era essa a visão do rei Nabucodonosor. O rei queria estabelecer um governo onde que todas as pessoas o adorassem e que ali não houvesse outra identidade. Recentemente, ouvindo alguns relatos sobre a Constituição e os documentos da Coreia do Norte, a Coreia do Norte, em um dos seus segmentos, onde ela diz que o cristianismo ele não pode ser estabelecido, um dos pontos que essa nação diz isso é o mesmo princípio de Nabucodonosor, para que não se levante pessoas contra o Estado,
para que pessoas não desafiem o Estado. O cristianismo é um risco, porque o cristianismo tira a lealdade do povo ao Estado. O governante da Coreia do Norte, assim como Nabucodonosor, ele é adorado pelo povo, para que o povo seja totalmente leal ao Estado, onde o Deus do povo seja o Estado, seja a autoadoração, seja o homem. É justamente essa ideia. Contudo, irmãos, o Salmo 141, verso 8, diz: pois em ti, Senhor Deus, estão fitos os meus olhos, em ti confio, não desampares a minha alma. O olho do cristão, o olho do povo de Deus, deve estar fitos no Senhor, não em si mesmo, não no homem. Perceba que Nabucodonosor manda juntar todas as autoridades, os sátrapas, os administradores, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais da província, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os administradores, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais da província para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam de pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. O rei, agora em sua estratégia de subjugar, ele traz todas aquelas autoridades para ali consagrar aquela imagem, para dizer: vocês devem me adorar, todo o povo deve me adorar, eu devo ser visto como um Deus, e ninguém pode seguir um caminho, ter um pensamento, olhar para algo que seja distorcido ou distante daquilo que eu estou impondo. A ideia do rei era essa. Eu sou a verdade. Eu sou Deus. Eu sou. Mas ele não era nada. Porque existe um eu sou de verdade. E certamente não é Nabucodonosor. Então se ajuntaram essas pessoas diante do rei. E o rei ali, ele declara a autoadoração. A autoadoração a ele. A autoadoração a outro ser humano. A autoadoração a um homem em pecado. A autoadoração à natureza caída do ser humano. O rei aqui, ele estabelece a autoadoração. Calvino, diante desse texto, o reformador João Calvino, ele diz que existem dois tipos de idolatria, a interna e a externa. Calvino aqui relata que estamos diante de uma adoração externa, e essa adoração externa também é idolatria. Por mais que muitos chegassem diante daquela estátua e dissessem: nós não concordamos, mas nós vamos se prostrar para não morrer, eles estavam em idolatria. Por mais que eles não tivessem o coração focado nessa imagem, ele dissesse: eu sei que essa estátua aqui não é o Deus verdadeiro, mas eu vou me prostrar e irei adorá-la, só para o rei não me matar. Isso configura idolatria. A idolatria interna é aquela que vem de uma convicção do coração. Por exemplo, nós temos a mania de vincular a idolatria apenas a imagens, que é uma espécie de idolatria externa. Mas a idolatria interna, nós podemos idolatrar muitas coisas. O dinheiro, uma pessoa, um bem, tudo aquilo que tira a centralidade de Deus, tudo aquilo que tira os nossos olhares de Deus, é idolatria, uma idolatria interna, mas aqui nós também estamos diante de uma idolatria externa, que é aquela adoração visível diante da imagem de Nabucodonosor. E por mais que as pessoas que estavam diante daquela imagem não concordassem, por mais que as pessoas que estavam diante daquela imagem tivessem outras convicções religiosas, ao fato delas se curvarem diante daquela imagem, elas estavam cometendo o pecado de idolatria, uma idolatria externa. Eles estavam adorando aquela imagem, por mais que na sua mente eles não tivessem essa convicção, mas o ato em si já configurava idolatria. E eu gostaria de trazer o segundo ponto
do verso 4 ao 15, a conveniência do eu. Leia comigo. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações, homens de todas as línguas. No momento em que ouvirdes o som da trombeta, de pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens, em todas as línguas, e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: o rei vive eternamente. Tu, rei, baixaste um decreto, pelo qual todo homem que ouviste o som da trombeta, de pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituísse sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram acaso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantastes. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servistes aos meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvires o som da trombeta, de pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, serei no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Nós estamos aqui, irmãos, diante da conveniência do eu. A conveniência do eu nos leva à autoadoração. E não apenas na Babilônia, mas essa religião da autoadoração, ela é totalmente presente em nossa época. É presente nos dias de hoje. Essa é a falsa adoração, essa é a falsa religião mais antiga da humanidade. Se nós lermos Gênesis 3, nós vemos ali um chamado à autoadoração do homem. A cobiça do homem pelo pecado, o auto-engano do homem. E aqui nós estamos diante da conveniência do eu. O pensar em si mesmo, o viver para si mesmo. Os homens não querem viver para o que eles foram criados. Quer viver para a glória de Deus. E glorificá-lo e louvá-lo eternamente. Os homens querem viver para si mesmo. Os homens se rebelaram contra Deus. E a pior de todas as religiões é a religião do eu. A religião do eu. E nós vemos aqui, a partir do verso 4, olhe comigo o verso 4 e 5 diz: nisto o arauto apregoava em alta voz. Um arauto é um mensageiro do rei. Ele só fala aquilo que o rei manda falar, aquilo que o rei falou. Ele não pode falar nada que não seja a palavra do rei. Nisto o arauto apregoava em alta voz. Ordena-se-á a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas. No momento em que ouvirdes o som da trombeta, de pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Vimos aqui, irmãos, que diante dessa adoração é imposto, ou você adora, ou você morre. Os homens que estavam diante daquele governo, do governo da Babilônia,
Os homens, era conveniente para eles adorar aquela imagem e desconstruir toda a sua religião. Como eu falei anteriormente, a Babilônia subjugava vários povos. E aqueles povos tinham seus costumes, tinham suas religiões. É tanto que nós vemos que os caldeus tinham inveja dos judeus. Nós vamos ver isso também nesse texto. Porque aqueles povos tinham suas religiões. Mas a conveniência do eu, o pensamento exacerbado no eu, nos leva à autoadoração. E a falsa adoração nos leva à idolatria. Aqueles homens amavam mais a sua vida do que a Deus. Aqueles homens amavam mais a si próprios do que a Deus. E eles não queriam desafiar a autoridade daquele rei. Um rei que estabelece algo e que dita algo como sendo obrigatório, ou então haveria uma pena de morte, de fornalha. E o povo, diante disso, se submete. O povo, diante disso, não quer deixar de adorar aquela imagem para não morrerem. Para não morrer. O verso 6 e 7 diz: qualquer que não se prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Porquanto todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostrarão os povos, nações e homens de todas as línguas, e adorarão a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E diante disso, o rei proclama ali sua auto-adoração. E o povo vai adorar a imagem do rei por conveniência, por pensar em si mesmo, por pensar na sua própria vida, por pensar no seu próprio eu. E isso nós vemos hoje. Nós vimos aí os mandamentos da religião do eu. Um desses mandamentos é confie nos seus sentimentos. Claramente, isso é muito normal hoje na nossa cultura. Confie nos seus sentimentos. Siga o seu coração. Siga o seu coração. Nunca questione ou deixe questionar os seus sentimentos. Não deixe que ninguém questione os seus sentimentos. Ninguém tem direito de fazer isso. Siga os seus sentimentos. Ouvimos muito isso. Você é dono da sua vida, você pode fazer o que você quiser. Você não deve satisfação a ninguém. Você é grande o suficiente, você pode o suficiente. Você é sábio o suficiente, você é inteligente o suficiente. Você não precisa de Deus, você é o seu próprio Deus. É isso que as pessoas falam hoje. É isso que o mundo diz hoje. Meu corpo, minhas regras. Eu que mando, eu que estou no controle. Eu não devo satisfação a ninguém. É isso que ouvimos hoje. Confie nos seus sentimentos, siga seu coração. Você é soberano. Então não se curve às pessoas. Não se rebaixe a ninguém. Viva a sua verdade. Cada um tem a sua verdade. Viva a sua verdade. Você não deve satisfação a ninguém, você tem a sua verdade. E cada um tem a sua, isso são mentiras da religião do eu. Mentiras da religião do eu que enchem o ego humano. Que levam o ego humano à auto-adoração. E à adoração de conveniência. A adoração para vantagem própria. A adoração servindo a si mesmo e não servindo a Deus. Assim como na época de Nabucodonosor. Isso é mais comum na nossa cultura do que imaginamos. A religião do eu, da auto-adoração. As pessoas não pensam
em Deus. E isso, consequentemente, nos leva também a não pensar no próximo. Eu gostaria que você olhasse comigo do verso 8 ao verso 15. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste-nos um decreto, pelo qual todo homem que ouviste o som da trombeta, de pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles, e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus, que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. Até os deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorarais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quanto ouvistes ao som da trombeta de pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita, de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Irmãos, nós vemos que a falsa adoração, a adoração do eu, nos leva a desprezar o próximo. Esses homens, os caldeus, eles estavam focados na sua própria vantagem. A ideia era: vamos denunciar os judeus vão morrer, e a gente vai ocupar as províncias que estão sob o controle deles. A autoadoração, o pensamento exacerbado no eu, não nos faz amar ao próximo. Porque se não amamos a Deus acima de nós mesmos, não temos como amar ao próximo. Vivemos em uma sociedade onde as pessoas falam tanto no social, falam tanto, mas ao mesmo instante, vivem de maneiras que pensam apenas em si mesmo. Vivemos em uma sociedade hipócrita. Uma sociedade hipócrita porque vive na sua autoadoração e que pensa apenas em si mesmo. Fala no próximo, não para ajudar o próximo, mas para se utilizar do próximo como batente para suas conquistas pessoais. Assim como eles que denunciaram os judeus diante do rei, aquele rei que também estava cego na sua autoadoração. Assim como aqueles homens, nós vemos isso hoje na nossa sociedade. Aqueles homens não pensaram na morte dos judeus. Aqueles homens não pensaram no sofrimento que seria ir para uma fornalha. Eles pensaram em si mesmo. Eles pensaram na sua própria conveniência. E é dessa maneira que vemos a sociedade que vivemos. É dessa maneira que a adoração do eu leva o ser humano a não se importar com mais ninguém, apenas com si mesmo. Apenas em si mesmo. É justamente isso, irmãos, que vemos aqui. Vemos que esses homens, eles estão aqui quebrando a lei de Deus. Eles quebram os 2 primeiros mandamentos. Não adorarás outros deuses. Quebram o 2º mandamento. Não farás para ti imagem de escultura. Mas eles também estão quebrando os mandamentos para com o próximo. Porque quando quebramos um mandamento da lei de Deus, consequentemente quebramos toda a lei. Quebramos toda a lei. E aqueles homens, eles aqui de maneira, pensando apenas em si mesmo, de maneira arrogante, eles denunciam os judeus. Eles denunciam os judeus.
diante daquela estátua e dizem: esses homens não estão adorando, ó rei, a imagem que tu fizestes. A falsa adoração nos coloca no lugar de Deus. A falsa adoração nos leva à blasfêmia. Nabucodonosor, sabendo disso, ele se ira. O verso 13 diz: então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis os meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvis ao som da trombeta de pífaro, da cítara da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? O rei aqui, ele blasfema contra Deus. O rei aqui, ele se coloca numa posição maior do que Deus. Sabe o que o rei está dizendo aqui? Eu vou intimidar esses homens e eles vão se prostrar diante da minha imagem. Eles vão fazer o que eu mando. Porque é isso que a religião do eu leva. A tirania, a focar no eu, a autoritarismo. É justamente isso que a religião do eu leva. E o rei aqui diante daqueles homens, ele diz: olha, eu vou dar uma segunda chance a vocês. Eu vou dar uma segunda chance. Porque se vocês agora não adorar essa imagem, vocês vão para o fogo. Vocês vão para o fogo, para a fornalha de fogo. E não há Deus. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Não existe Deus maior do que eu. Era isso que Nabucodonosor estava dizendo. Não existe Deus que tenha autoridade maior do que a minha. Quem é o Deus que irá livrar-vos? Foi isso que Nabucodonosor disse diante daqueles homens, cheio do seu eu. De fato, os ídolos do coração humano resistem a essa imposição. Os ídolos do coração humano, diante dessa imposição, eles vão levados pela religião do eu, eles são levados justamente para o comodismo. O falso religioso, a falsa fé, os deuses falsos, faz como o restante da população. Vamos adorar esse Deus. Vamos adorar o rei Nabucodonosor. Mas aqui eu gostaria de trazer o último ponto dessa mensagem, o verso 16 ao 18. A verdadeira adoração. Analise comigo o que diz o texto. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. A verdadeira adoração sobrevém de uma verdadeira confissão. Mesmo diante da ameaça de morte, a nossa adoração deve vir da confissão daquilo que cremos. Mesmo diante de uma ameaça de morte, não podemos negar aquilo que cremos por conveniência. Devemos estar submetidos àquilo que cremos, que é a palavra de Deus. Aqueles homens, eles não viviam na religião do eu. Aqueles homens, eles serviam a um Deus vivo. E eles tinham essa convicção. Eles tinham essa convicção. Eles tinham essa convicção que eles serviam a um Deus vivo, a um Deus verdadeiro, e que eles não iriam negar a palavra desse Deus. Eles não iam negar a confissão que eles tinham nesse Deus. Eles eram convictos da crença deles. Eles eram convictos que eles criam num Deus verdadeiro. O rei aqui tenta intimidá-los. Se vocês não voltar e adorar a imagem, vocês serão lançados na fornalha de fogo, e não há Deus que possa lhe livrar dessa fornalha. O que aqueles homens respondem?
Se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Se Ele não quiser, está tudo bem, porque nós não iremos adorar os seus deuses, nem a imagem que fizesse. Tem uma música muito popular em nossa época que diz: a resposta é que eu vivo de milagres. Essa música é da adoração do eu, que contamina as igrejas. Porque eu não vivo de milagres. Eu vivo da palavra de Deus. É essa a nossa convicção. Mesmo com a espada de Nero no meu pescoço, no seu pescoço, você não pode negar essa palavra. Você não pode negar essa palavra. Não somos cristãos de conveniências, cristãos do eu, do Deus Mamon. Não, nós servimos ao Deus verdadeiro. Assim como esses homens, mesmo eles sendo ameaçados a serem lançados na fornalha de fogo, eles não recuaram. Pois eles não eram guiados por seus sentimentos. Eles não eram guiados pelas circunstâncias. Eles não eram guiados pelo seu achismo. Eles eram guiados pela palavra de Deus. A confiança desses homens não estava em si mesmo. A confiança desses homens não estava nas suas conveniências. Não estava em Nabucodonosor. A confiança desses homens estava no Deus vivo, no grande eu sou. Era em Deus que estava a confiança desses homens. Que a nossa confiança esteja na palavra de Deus, assim como esses homens. Que nós não venhamos nos enganar na adoração do eu, num evangelho de conveniência, num evangelho de receber, num evangelho do melhor de Deus. O melhor de Deus ainda está por vir. Meu amigo, a Bíblia diz que o melhor de Deus já veio há 2023 anos atrás, 2024 anos atrás. E o melhor de Deus foi Cristo Jesus. Se Ele não é o suficiente para a sua vida, eu sinto muito, o que resta para você é condenação eterna, porque esse Deus é reto juiz. O melhor de Deus é Cristo. E é isso que levou, quando nós olhamos para a história da igreja, vários homens, várias mulheres morrerem por amor à palavra de Deus, passarem necessidades por amor à palavra de Deus, serem envergonhadas, caluniadas, difamadas, desrespeitadas por amor à palavra de Deus, e somos chamados para isso. Mesmo que a espada de Nero esteja em nosso pescoço, mesmo que a fornalha de Nabucodonosor esteja acesa, nós não podemos recuar. Não somos chamados para recuar. Não somos chamados para isso. Gostaria de trazer 3 breves aplicações. Primeira aplicação: seguir o eu lhe leva a uma vida de rebeldia e de ilusões, onde ficamos presos e escravos da idolatria. Talvez você idolatre seu dinheiro, seu emprego, sua aparência. Talvez você idolatre seu conhecimento, sua história. Talvez você seja como um rei que construiu ídolos de si mesmo. Saiba que isso lhe levará à loucura. A autoadoração leva a humanidade à loucura. A autoadoração nos enlouquece. Quando a nossa fonte de saber, de conhecimento, de ética é nós mesmos, somos fadados à ruína. Quando nossa fonte de todo saber é focada no nosso eu, somos fadados à ruína, à loucura. Devemos nos voltar para Deus. Albert Einstein, certa vez disse, uma pessoa só pode viver quando começa a viver para fora de si mesma. Quando ela olha para Deus. A ilusão do eu nos escraviza. Há uma vida de ídolos. Há uma vida de frustração. Somos chamados a viver para Cristo, pois somente Ele é digno de toda adoração. Vivemos em um mundo cada vez mais louco. Olha a quantidade de gêneros que estão criando por aí. A idolatria do eu. Olha a quantidade de doenças que estão surgindo.
a inversão de valores. O valor humano, a vida humana hoje vale menos do que a vida de uma tartaruga, do que um ovo de tartaruga. A loucura da humanidade. Isso é a religião do eu. Por tudo isso, porque o homem deixou de adorar o Criador para adorar a si mesmo. Diante dessa palavra, se você possui ídolos no seu coração, se você ama mais algo do que as Escrituras, e isso inclui a sua própria vida, que diante disso o Espírito Santo nessa noite possa quebrar os ídolos do seu coração e que você possa buscar a Deus em arrependimento por meio do seu Filho Cristo Jesus. Pois somente assim lhe restará esperança, porque somente assim lhe restará vida e vida eterna, somente por meio de Cristo Jesus. Segundo ponto, irmãos, o falso culto, a falsa religião, está adentrando até mesmo dentro das igrejas, onde a música é voltada para o eu, a palavra é voltada para o eu, a ideia é ir receber e não prestar culto a Deus. Esse texto mostra justamente o contrário. A intenção desses homens era ser fiel até a morte, ser fiéis até a morte à palavra de Deus. Não se trata de nós, se trata dele. Que eu diminua e que ele cresça. Esse é o cristianismo verdadeiro. Tem pessoas que vão na igreja para Deus trazer uma cura. Tem pessoas que vão na igreja para melhorar financeiramente. Tem pessoas que vão na igreja em busca de algo e não de Deus. Tem pessoas que vêm à igreja com esse propósito. Eu quero restaurar meu casamento. Eu quero ganhar dinheiro. Eu quero receber uma cura. Essa não deve ser a intenção do nosso coração. Nós devemos vir à igreja, nós devemos prestar culto a Deus por quem Ele é. E não pelo aquilo que Ele pode fazer por nós. Porque Ele já fez o suficiente para aqueles que crerem no seu Filho. Ele já fez o suficiente. Irmãos, última aplicação, seremos provados pelo fogo. Assim como esses homens, todo cristão será perseguido por amor a Cristo, por amor à palavra de Deus. Se você leva a sério o cristianismo, que você realmente entende que você morreu e que Cristo vive em você, você de fato vai ser perseguido por amor à palavra de Deus. Aqueles que adoram a Cristo serão acusados em todas as épocas, foram e serão, acusados de rebelião, de desobediência, de serem perturbadores da verdade, de serem alienados, perturbadores da unidade. Contudo, devemos ser fiéis até a morte ao nosso Deus, pois é Ele que nos sustenta, é Ele que nos deu verdadeira vida por meio do seu Filho Cristo Jesus. Sempre iremos sofrer perseguições, talvez não perseguições físicas, dependendo da localidade do mundo, talvez perseguições ideológicas, perseguições de calúnias, de difamações, mas devemos ser fiéis ao nosso Deus, que isso até possa custar a nossa vida, porque Ele nos deu o seu melhor, Ele nos deu o seu Filho, Cristo Jesus. Não devemos nos render a uma falsa unidade do mundo, como a unidade que Nabucodonosor estava propondo, quando a harmonia que Nabucodonosor estava propondo. Não podemos nos render a isso. Devemos ser fiéis à palavra de Deus, mesmo que isso custe as nossas vidas. Por fim, voltando à história do mito grego de Narciso, Narciso, que era muito aclamado pelas pessoas, que tinha várias pretendentes, que todo mundo queria estar perto de Narciso e que ele se achava bom o suficiente. Narciso, que se achava o melhor do que todos, que não havia ninguém como ele. Narciso encontra uma fonte de água e fica observando a sua beleza, o reflexo do seu rosto. E ele fica hipnotizado por si mesmo. E diante disso, Narciso não sai daquela fonte de água. E ele morre por não ter o que comer, por não ter o que beber. Ele morre pelo auto-engano da auto-religião do eu. Talvez você tenha um auto-encanto. Talvez você se ache bom o suficiente, melhor do que todo mundo. Talvez você ache que você é um Deus e viva uma vida de conveniências, do eu posso, do que eu quero. Contudo, nessa noite,
o Senhor lhe chama ao arrependimento. Em Deuteronômio 30, verso 15, está escrito: eis que ponho diante de ti a vida e a morte. Nessa noite, o Senhor põe diante de ti a vida e a morte. Nessa noite, o Senhor bota diante de ti a vida ou o auto-engano da adoração do eu. Porque para aqueles que não estão em Cristo Jesus, o que restará é um tormento eterno. Mas para aqueles que estão no Filho de Deus, nossa esperança, nosso reino será eterno. O reino, a pedra que quebrou todos aqueles impérios, esse reino foi inaugurado. E como eu falei semana passada, não há nada que irá impedir a segunda vinda do Filho de Deus, a vinda dele em glória. Não há nada que irá impedir. E esse reino vale muito mais a pena do que qualquer conveniência do eu desse mundo. Por isso, nessa noite, está diante de ti a vida e a morte. Qual caminho você escolhe? Qual caminho você irá seguir? Arrependa-se hoje e crê em Cristo Jesus, porque somente Ele tem poder de salvar a sua vida e de livrar a sua alma do fogo do inferno.